Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos, eu sou professor de matemática e espero que todos estejam bem. Nós estamos aqui na segunda aula sobre sistemas lineares e nessa aula nós veremos os sistemas escalonados. Esse vídeo será dividido em duas partes, tá? O que nós vamos ver nessa aula? O que é um sistema escalonado e como resolvê-lo? Os tipos de sistemas escalonados. E como resolver um sistema escalonado quando o número de incógnitas é maior que o número de equações. Bora lá para a aula. Aqui nós temos dois sistemas lineares. Eu chamei um de S1, o outro de S2. Esse primeiro sistema aqui, ele tem duas equações e duas incógnitas. As incógnitas aqui nesse caso são x e y. Esse sistema 2 ele também tem duas equações e duas incógnitas. Mas note o seguinte, desse sistema S1 para o S2, na segunda linha aqui não aparece a incógnita x. Significa que aqui eu tenho 0x, tá? A gente chama isso aqui de coeficiente nulo, tá? Coeficiente nulo, certo? Então, nessa linha de baixo aqui apareceu menos 3y igual a menos 26. É como se tivesse 0x aqui, eu chamo de coeficiente nulo. Esses dois sistemas, eu coloquei aí, eles são equivalentes. Por quê? Numa parte dessa programação de aula de sistemas lineares, a gente vai ver como que eu transformo esse sistema S1 nesse sistema S2. Esse aqui é muito mais fácil de resolver do que esse, porque aqui na segunda linha só tem uma incógnita y, basta eu calcular o y e calcular o x aqui, sem precisar de outras técnicas que a gente conhece. Tá? Essa vai ser a segunda parte do vídeo de sistemas escalonados. Nessa primeira parte, a gente vai se concentrar somente na parte dos sistemas escalonados e como resolvê-los, né, os dois tipos que a gente vai ver daqui a pouco. Esses dois sistemas aqui, S1 e S2, são equivalentes, pois possuem o mesmo conjunto de solução, que é 1 para x e 2 para y. É a solução desse sistema, é a solução desse sistema também. Só que esse sistema S2, a gente diz que ele está escalonado. Por quê? O que é um sistema escalonado lá? Um sistema linear S disse escalonado se o número de coeficientes nulos antes do primeiro coeficiente não nulo aumenta de equação para equação. Esse sistema aqui, ele não tem coeficiente nulo, certo? O x aqui, ó, na primeira linha 2 e aqui na segunda linha 4. O y aqui na primeira equação 3 e na segunda aqui o menos 7. Só que aqui, no sistema 2, é como se tivesse o 0x aqui, tá? Então, esse é o coeficiente nulo que aparece antes do primeiro coeficiente não nulo aqui. Vou mostrar outros sistemas aqui maiores, 3 por 3, para a gente ver como isso está acontecendo de uma linha para outra. Aqui nós temos dois sistemas. Esse primeiro aqui ele tem 3 linhas e 3 incógnitas. Nesse segundo aqui ele tem 4 incógnitas e 4 linhas. Note o seguinte, esse primeiro aqui ó, tem 3x menos 2y mais z igual a menos 3. A segunda linha aqui, ó, 3y menos 2z igual a 1. Na terceira linha, z igual a menos 5. O que está acontecendo aqui? Na segunda linha, não tem o coeficiente do x aqui, ó, não tem a incógnita x, é como se fosse 0x mais 3y menos 2z igual a 1. Nessa terceira linha, a gente não tem o x, o coeficiente dele é 0, não tem o y, o coeficiente dele também é 0. O que ocorreu aqui? De uma linha para outra, o número de coeficientes nulos ele aumenta. Aqui, ó, da primeira para a segunda apareceu um coeficiente nulo. Da segunda para a terceira, 2 coeficientes nulos. Isso que a gente chama de sistema escalonado. O número de coeficientes nulos ele aumenta para cada equação. Nesse sistema aqui embaixo, tem aqui ó, x mais 3y menos 2z menos 6t igual a 12. Na segunda linha, menos 2y mais 4z mais t igual a menos 3. Na terceira linha, menos z mais 5t igual a 0. Na quarta linha, menos 2t igual a 6. Nessa segunda linha aqui, não tem o x, então o coeficiente dele é 0. Na terceira linha, é 0x
mais 0y. Não tem o coeficiente do x, não tem o coeficiente do y. Quer dizer, tem é igual a zero. Na terceira linha, não tem incógnita x, não tem a y, não tem a z. Seus coeficientes são todos iguais a zero. Olha lá, de uma equação para outra, o número de coeficientes nulos ele aumenta. Tá? Então, a gente fala que o sistema está escalonado, certo? Ele fica parecendo uma escadinha mesmo aqui, certo? Fica um triângulo aqui, ó, tá? Isso aqui, depois, mais para frente, a gente vai ver que a gente chama isso aqui de uma matriz triangular. Forma uma matriz triangular aqui, ó, o sistema fica escalonado. E aqui a mesma coisa, como se tivesse um triângulo aqui, ó, fechasse um triângulo. Só uma representação, fica parecendo uma escadinha mesmo. Então a gente fala que o sistema está escalonado nesse caso. Qual que é o nosso objetivo? Como que a gente resolve esse tipo de sistema aqui? Vamos lá. Como a gente viu no começo do vídeo, nós vamos aprender como resolve um sistema escalonado. E quais são os tipos de sistemas escalonados que existem? São dois tipos. O primeiro deles é quando o número de equações é igual ao número de incógnitas. Como que a gente resolve esse caso? Nesse caso, obtemos a solução do sistema partindo da equação com o menor número de incógnitas para a equação de maior número de incógnitas, ou seja, de baixo para cima. Eu coloquei esse de baixo para cima por quê? Normalmente, isso não é uma regra, o sistema fica escalonado de baixo para cima, mas nada impede desse sistema ser escalonado de cima para baixo, tá? Nada impede, por isso que eu coloquei entre aspas aqui. Bom, seguindo essa orientação, o que a gente vai fazer? Ó? Da equação que tem o menor número de incógnitas, quem que é? Essa 2z igual a menos 10. Então, a gente vai resolver o z primeiro aqui. Ó. 2z igual a menos 10. Portanto, o z é menos 10 dividido por 2, o z igual a menos 5. Então, está resolvido aqui a incógnita z. O que a gente faz? Agora, a gente vai partir para outra equação. Essa aqui, ó, 3y menos 2z igual a 1. Como resolver o z? Eu tenho o valor dele, substituo no lugar do z aqui e encontro o valor do y. Essa é a segunda equação aí com o menor número de incógnitas. 3y menos 2z igual a 1. 3y menos 2 vezes o z, que é menos 5, igual a 1. 3y, aqui, ó, negativo com negativo, positivo. 2 vezes 5, 10, igual a 1. Essa equação vai ficar 3y é igual a 1 menos 10. Ó, o 10 está positivo aqui do lado esquerdo. Lá no lado direito ele aparece menos 10. E 1 menos 10 dá menos 9. Dividindo os dois lados aqui por 3, a gente vai ter y é menos 9 dividido por 3, o que implica que o y é menos 3. Então, tem o resultado da segunda incógnita. Agora, a gente vai lá para a primeira. Como temos o z e o y, a gente consegue encontrar o valor do x. Lá na primeira equação, 3x menos 2y mais z igual a menos 3. 3x menos 2 vezes o y menos 3. Então, entre parênteses, menos 3. Mais o z, que está aqui, ó, menos 5. Menos 5 igual a menos 3. 3x aqui, ó, negativo com negativo, positivo. 2 vezes 3, 6. Aqui, ó, positivo com negativo, negativo. Menos 5 igual a menos 3. 3x mais 6 menos 5 mais 1 igual a menos 3. E a gente tem que o 3x é igual a menos 3. Esse 1 positivo aparece lá do lado direito, menos 1. 3x vai ser menos 3 menos 1, menos 4. Portanto, x é menos 4 terços. Certo? Então, o conjunto solução desse sistema, quando a gente tem um 3 por 3, o primeiro x, y, z. Isso aqui vai ficar x menos 4 terços
y menos 3 e o z menos 5. Beleza? Então, essa aí é a solução desse sistema escalonado. A gente começa a resolver ele de baixo para cima quando o número de equações é igual ao número de incógnitas. A gente tem uma observação importantíssima desse tipo de sistema. E essa observação é a seguinte: quando a gente está nesse primeiro tipo, que o número de equações é igual ao número de incógnitas, o sistema sempre vai ser possível e determinado. Olha a observação aqui, ó. Quando o sistema escalonado apresenta número de equações igual ao número de incógnitas, ele é possível e determinado. Abreviado aqui é SPD, sistema possível e determinado. O que isso quer dizer? Que o sistema ele possui uma única solução. Portanto, esse primeiro tipo aqui de sistema, quando o número de equações é igual ao número de incógnitas, o sistema sempre vai ser possível e determinado. Esse sistema aqui, ó, ele tem 3 equações e 3 incógnitas. Ele está escalonado, então ele sempre vai ter solução, tá? Esse tipo de sistema escalonado. Nesse sistema, a gente resolveu, achou menos 4 terços para o x, menos 3 para o y, menos 5 para o z. Tá? Agora, o que a gente vai ver? A gente vai ver o segundo tipo, que quando o número de equações é menor que o número de incógnitas, ou vice-versa, né? O número de incógnitas é maior que o número de equações. Vamos ver isso agora. O segundo tipo é quando o número de equações é menor que o número de incógnitas. Vamos ver o que acontece nesse tipo de sistema aqui, ó. Esse tipo de sistema admite infinitas soluções. Então, já fica a primeira observação aí. Quando o número de equações é menor que o número de incógnitas, o sistema admite infinitas soluções. Se ele admite infinitas soluções, é porque o sistema é possível e indeterminado. SPI é a abreviação, Sistema Possível e Indeterminado. O que a gente faz para resolver? Nesse caso, a incógnita que não aparece no início de nenhuma equação é chamada de variável livre. Esse nome variável livre é porque ela pode assumir qualquer valor real. Por isso que chama variável livre. Ela está livre para assumir qualquer valor real. Essa incógnita é transposta para o segundo membro em cada equação e atribuímos um valor arbitrário alfa real para essa incógnita. E assim a gente resolve conforme o primeiro tipo. Por quê? O sistema vai ficar escalonado. Nesse exemplo aqui, ó, nós temos o seguinte. Nós temos x menos 2y mais z igual a 8 e y mais z igual a 3. Esse sistema tem duas equações e 3 incógnitas. Então, ele é do segundo tipo. O número de equações é menor que o número de incógnitas. Quem que vai ser a variável livre? Aquela incógnita que não está no começo de nenhuma equação. Quem está no começo aqui dessa? O x. Quem está no começo da segunda? O y. A variável livre é aquela incógnita que não está no começo de nenhuma equação. Quem que é? O z. Então, z ela é chamada de variável livre, tá? Z. Portanto, ela vai assumir qualquer valor real alfa, e o alfa pertence ao conjunto dos números reais. Essa incógnita é ela que a gente vai transpor para o segundo membro de cada equação. Aqui vai ficar x menos 2y igual a 8 menos z. Lá mais z vai lá para o lado direito, menos z. Na segunda equação, a gente vai ter y é igual a 3 menos z. Tá? Como z é a variável livre, ela vai assumir qualquer valor real, certo? Então, isso aqui vai ficar x menos 2y é igual a 8 menos alfa. E o y é 3 menos alfa. Esse sistema está escalonado, a gente resolve conforme o primeiro tipo aqui, ó. Resolvi de baixo para cima. No lugar do y, a gente vai substituir por 3 menos alfa. Tá? O y já está determinado aqui. Ó. O y é igual a 3 menos alfa. Lá na primeira equação, ó, x menos 2 vezes, no lugar do y, 3 menos alfa. Isso aqui é igual a 8
menos alfa. Fazendo a distributiva aqui, nós temos o seguinte, x menos 2 vezes 3, menos 6. Esse negativo com negativo dá positivo, 2 vezes alfa, 2 alfa. Isso é igual a 8 menos alfa. Isolando o x, vou jogar todo mundo para lá, para o outro lado. Vai ficar 8 menos alfa. Ó, 6 está negativo, vai ficar mais 6. O 2 alfa está positivo, vai ficar menos 2 alfa. Portanto, o x vai ser o quê? Ó? 8 mais 6, 14. Menos alfa, menos 2 alfa, menos 3 alfa. E esse é o valor do x. O x é 14 menos 3 alfa. Tá? E o que acontece? O que acontece é o seguinte. Para cada valor do alfa, o sistema vai ter uma solução. Certo? Por exemplo, se você escolher o alfa igual a 1, você vai ter uma solução desse sistema. O x vai ser 14 menos 3 alfa. 3 vezes 1, vai ser 14, menos 3, que dá 11. O y ele é 3 menos alfa. Escolhendo o alfa igual a 1, 3 menos 1 dá 2. E o z é o próprio alfa, então o z é igual a 1. Isso aqui é uma solução do sistema, ele admite infinitas. Então, abrindo as chaves aqui, ó, abre parênteses, o x, 11, o y, 2 e o z, 1. Fecha parênteses, fecha as chaves. Essa aqui é uma solução. Esse sistema aqui admite infinitas. Para cada alfa que você escolher, você vai ter uma solução. Só que você não vai ficar escrevendo uma por uma. É impossível fazer isso porque o conjunto dos números reais ele não é numerável. Ele existe infinitos termos, infinitos números, e você não vai ficar escrevendo um por um. Como que a gente vai escrever a solução desse sistema? Da seguinte maneira. O conjunto solução, lá, abre as chaves, abre parênteses. O primeiro é o x, ó, 14 menos 3 alfa. O y, 3 menos alfa. E o z é o próprio alfa. Fecha o parênteses. E vocês deixam aqui, ó, discriminado que o alfa ele pertence ao conjunto dos números reais. O alfa é um número real arbitrário. Para cada valor do alfa real, você vai ter uma solução. Então, ele admite infinitas soluções. Ok? Vamos ver mais exemplos sobre essa parte aí. O próximo exemplo é o seguinte, ó, dê o conjunto solução do sistema linear de segundo tipo a seguir. Esse sistema, a primeira linha dele aqui, ó, a primeira equação, ó, x menos y mais t igual a 1. E a segunda equação aqui é 2z menos t igual a 0. O que acontece nesse sistema? Nós temos duas equações e 4 incógnitas, certo? Então, tem 4 incógnitas e 2 equações. Nós temos uma observação antes de resolver que é importante. Ó. A quantidade de variáveis livres é determinada pela diferença entre o número de incógnitas e o número de equações. Quantas variáveis livres nós temos aqui? Ó? Nós temos lá o número de incógnitas, 4, menos o número de equações, 2. Então, temos duas variáveis livres. Quem são essas variáveis? Aquelas que não aparecem no começo de nenhuma equação. Quem apareceu aqui? Ó, x no começo. Quem apareceu aqui? O z. Quem são as variáveis livres? Aquelas que não aparecem no começo da equação. Y é uma delas e o t é a outra. Então, y e t. Certo? Portanto, cada uma vai receber um valor arbitrário real aí. Então, y eu vou chamar de alfa e o t vai ser igual a beta, de modo que alfa e beta são números reais. O que a gente faz com essas variáveis livres? Transpõe elas para o segundo membro. Portanto, esse sistema vai ficar assim, ó, x mais z é igual a 1. Então, lá, o y e o t são as variáveis livres. Então, o y ele passa lá, ó, fica mais y.
e o t está positivo, ele passa negativo. Nessa equação aqui de baixo, na segunda, vai ficar lá 2e é igual a 0, passa o t para lá, mais t. Esse sistema aqui fica da seguinte maneira. Então, x mais e é igual a 1 mais alfa menos o t, chamei de beta. E aqui embaixo vai ficar 2e é igual a 0 mais t dá o próprio t, e o t ele assume o número real, beta aí, arbitrário. O que aconteceu com o sistema? Ele ficou escalonado. Agora a gente resolve conforme o primeiro tipo, de baixo para cima aqui. No caso de 2z igual a beta, a gente vai ter o z é igual a beta sobre 2. Tá? Então, z é igual a beta sobre 2. Com esse resultado, a gente volta lá para a primeira equação e no lugar do z vai substituir por beta sobre 2. Vamos lá, o x mais o z é beta sobre 2. Isso é igual a 1 mais o alfa menos beta. O que a gente vai fazer? Isolar o x. Joga o beta sobre 2 para lá. A gente vai ter x é igual a 1 mais alfa menos beta sobre 2. Então, x vai ser o quê? Aqui nos denominadores do 1, do alfa, desse beta não tem nada, vai ser 1. Se você quiser calcular lá pelo MMC, você pode. Olha lá, 2 dividido por 1, 2 vezes 1, 2. Mais 2 dividido por 1, 2 vezes alfa, 2 alfa. 2 dividido por 1, 2 vezes menos beta, menos 2 beta. Menos 2 dividido por 2, 1 vezes beta, dá beta. Aí isso aqui vai ficar 2 mais 2 alfa, menos 2 beta, menos 3 beta, dividido por 2. Portanto, esse é o valor do x. Tá? Então, x vai ser 2 mais 2 alfa menos 3 beta, tudo sobre 2. Agora, nos resta dar o conjunto solução. O conjunto solução desse sistema, abre a chave, abre parênteses. Primeiro é o x, 2 mais 2 alfa menos 3 beta sobre 2. O segundo é o y. Quem que é o y? Ele é o alfa. O segundo, quem que é? O z. Terceiro é z. O z deu quanto aqui? Ó? Deu beta sobre 2. Beta sobre 2. E a última é o t, que é o próprio beta. Fecha o parênteses. E você tem que discriminar aqui, ó, que o alfa e o beta, eles pertencem ao conjunto dos números reais e fecha aí as chaves. Tá bom? Então, esse é o conjunto solução aí desse sistema, que é do segundo tipo, que o número de incógnitas é maior que o número de equações, ou o número de equações é menor que o número de incógnitas. Beleza, galera? Então, essa foi a primeira parte aí dos sistemas escalonados. No próximo vídeo, a gente vai ver como que a gente escalona o sistema. A gente parte do sistema completo e a gente vai escalonar ele para deixar ele mais simples de resolver, tá bom? Então, galera, se você puder compartilhar esse vídeo, se inscrever aí no canal, dar um joinha, ativar o sininho para que nós possamos criar aí mais conteúdos para ajudar a galera aí nos seus estudos. Eu ficaria muito feliz e grato por isso, certo? Galera, até o próximo vídeo. Desejo tudo de bom aí para vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.